Agora temos espaço do Rugby Clube de Montemor. Ora, pois bem, se semana passada falámos nos sub-16 e sub-18, hoje voltamos aos sub-16, mas agora com contributos diferentes. Temos o treinador Joaquim Morteira Correia, o treinador do sub-16 do Rugby Clube Montemor, e também um dos jogadores, António Moreira, que hoje está aqui connosco neste espaço do Rugby Clube Montemor. Joaquim, comecemos pelo jogo de ontem. Tínhamos aqui um jogo importante, colocava frente a frente o quinto e o sexto classificado. Tinham ambas as equipas tinham a mesma pontuação, o mesmo número de jogos. Era importante aqui em Montemor marcar diferenças, marcar distâncias, e o que é certo, com mais ou menos dificuldade, o resultado final é 12-10, vitória dos Muflons de Montemor. Como é que decorreu esta partida ontem na frigideira? Que não deu muito para fritar, foi mais enlumbrando, mas o que conta no final é uma vitória saborosa. Antes de mais, boa tarde Montemor, boa tarde Rádio Nova Antena. Sim, realmente o jogo de ontem pode-se dizer que foi daqueles jogos que nos fazem saltar do banco e ter o coração sempre a bater durante todo o tempo de jogo. Ao contrário do que estava a dizer Paulo, não foi um jogo tão ameno como se pode pensar. Foi um jogo com os nervos à flor da pele, um jogo disputado, em que o Rugby Clube Montemor, vindo da semana passada de uma derrota algo significativa frente ao Belenenses no Estádio Nacional em Lisboa, viemos agora este fim de semana a Montemor, na nossa casa, receber o Cdul e ter uma vitória por 12-10, que, tirada um bocadinho a ferros e no meio de alguns erros que cometemos, alguns erros infantis que têm vindo a ser trabalhados com alguma intensidade e que ainda não nos correm bem, nem conseguimos corrigir, originam também estes resultados, e podendo eles ser um bocadinho mais distanciados, não tivemos capacidade para desenvolver o jogo nesse sentido, e acabou por fixar o resultado em 12-10. Portanto, muito sofrimento no banco. Um bocadinho de sofrimento, também um bocado devido a mais uma falha que tivemos, a meu ver, incompreensível. Tínhamos um árbitro nomeado para vir apitar o jogo, um árbitro da Federação, árbitro esse que não compareceu à última hora, sem um aviso prévio, sem uma palavra para com algum dos clubes, tanto o Rugby Clube Montemor como o Cdul. Acabou por ter que se arranjar no meio da equipa do Cdul e no meio do Rugby Clube Montemor quem apitasse o jogo a primeira parte e quem apitasse o jogo na segunda, o que condiciona sempre, porque as pessoas não estão suficientemente instruídas para servir de árbitros num jogo de rugby. Nunca é bom que tal aconteça, infelizmente ainda vai acontecendo. Joaquim, o ano passado os sub-16 foram tremendos, mas nesta época houve realmente uma mudança em termos de plantel. Houve muita gente que foi para o sub-18. Este plantel do sub-16, a semana passada o capitão dizia que não era em termos de qualidade, não era de menor qualidade do que a época passada. Como é que avalias este plantel atual do sub-16, onde houve tanta transformação em relação à época passada? Sim, realmente a época passada os sub-16 do Rugby Clube Montemor estavam repletos de jogadores que já traziam alguns anos de rugby, com alguma experiência, já jogavam juntos há algum tempo, e isso fazia a diferença porque já se conheciam uns aos outros e quase que nasceram todos com uma bola na mão. Esta equipa que faz parte do sub-16 e que representa os sub-16 do Rugby Clube Montemor, de certa maneira, e como o Manel dizia a semana passada, não tem menos qualidade que a equipa do ano passado, tem alguma experiência a menos. O que eu quero dizer com isto é que temos jogadores mais novos, portanto, os jogadores de segundo ano de sub-16 são menos, temos mais jogadores de primeiro ano que vieram do sub-14 do ano passado, portanto, temos uma equipa menos experiente, não com menos qualidade.
Isso é bom de saber, mesmo com as mudanças, digamos que há massa humana, há trabalho no Rugby Clube Montemor que se tem vindo a recolher a partir dos sub-8, dos mais pequeninos, sub-14, e que tem reflexos, obviamente, apesar das mudanças, continuamos a ter equipas bastante competitivas. Claro que sim. O trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no Rugby Clube Montemor tem vindo exatamente a ser esse. Tentar formar jogadores desde as camadas jovens, com qualidade, com empenho e dedicação, para que em todos os escalões se consiga manter um nível competitivo elevado, ou o mais elevado possível, que é o caso do Sub-16 do Rugby Clube Montemor. Tanto o ano passado como este ano disputamos o Campeonato Nacional e estamos presentes no Grupo A, a jogar ao mais alto nível do rugby deste escalão, contra as equipas também mais evoluídas. Não sei se o António Moreira é dos mais novos neste Sub-16, mas passava a palavra ao António Moreira, um dos jogadores do Sub-16. Foi um jogador que hoje se dispôs a vir aqui a enfrentar a chuva deste domingo cinzento. António, como é que vês este grupo de Sub-16? O ano passado, ou seja, depois daquilo que aconteceu o ano passado, pede-se muito esta equipa, pede-se sempre mais. Como é que os jogadores reagem àquilo que é a expectativa dos adeptos do Rugby Clube Montemor, da própria direção, dos treinadores? Boa tarde. Esta equipa é mais, digamos assim, brincalhona. Também é mais nova, não é? É mais nova. São menos atentos, gostam de falar muito nos treinos, e depois não E depois, se calhar, o treinador às vezes tenta puxar pelos galões e pelas orelhas. Tem. E grita muito. Mas é... Às vezes tem de ser. Se não nos ouvem baixinho, temos de elevar a voz. Verdade. Muitas vezes nós não fazemos tudo o que os treinadores planearam nos treinos por causa das brincadeiras. Fazemos pouca coisa, os jogos depois correm pior por causa destas brincadeiras, mas quando estamos dentro de campo esforçamos, damos tudo. Isso é o que mais importa. Esta equipa do Rugby Clube Montemor, achas que, tal como o treinador dizia, o Joaquim Morteira Correia, apesar de ser bastante mais nova, tem também muita qualidade. Quais são as expectativas para este campeonato? Tem muita qualidade. Estas expectativas são boas. Temos estado a fazer uma boa época até agora. Deixa estar, não há problema nenhum, estamos à vontade. Isto é gravado, isto não está a passar em direto. Estás à vontade, estou a brincar, está mesmo a passar em direto. Portanto, temos aqui uma equipa, voltando ao Joaquim, pegando as palavras aqui do António, uma equipa mais nova, mais brincalhona. Como é que é aqui o papel do treinador, que não é fácil? É verdade. Na cena do que eu vinha a dizer, uma equipa com menos experiência, uma equipa de jogadores mais novos que vêm de um nível competitivo inferior, que era o Sub-14, e que a forma como se conduz uma equipa de Sub-14 é completamente diferente da forma como se tem de conduzir uma equipa de Sub-16, porque no escalão inferior regemos-nos sempre um bocadinho mais por métodos de treino, aliados mais a certos tipos de jogos, também um bocadinho, como o António dizia, certas brincadeiras que é essencial termos para que os miúdos se sintam em casa e se sintam à vontade e se sintam desinibidos para jogar rugby. E quando entramos num escalão de sub-16, a coisa torna-se um bocadinho mais séria e pedimos aos jogadores que tenham um grau de concentração um bocadinho mais elevado, que é coisa que eles às vezes têm alguma dificuldade em manter ao longo de todo o tempo de treino ou todo o tempo de jogo. Mas a equipa está a evoluir nesse sentido. O meu papel e o papel do outro treinador
também é muito importante nesse campo. Nós fazemos os possíveis para tentar mantê-los o mais atentos ao treino e ao jogo o maior tempo possível, portanto que eles não percam o seu nível e grau de concentração, para que realmente consigam trabalhar e fazer toda uma evolução e ter toda uma evolução a fim de quando forem mais velhos tenham esse grau de competitivo elevado, para que possam vir a jogar e a treinar ao mais alto nível. E aquilo que o António Moreira dizia, de alguma forma, é o assumir, é o ter consciência de que realmente a este nível já é pedido mais concentração, mais empenho nos treinos, ou seja, eles têm consciência que realmente deram aqui um pulo. E em termos de capacidade de sofrimento, aquela capacidade que às vezes é preciso ter de dar o 1,5 litro, é uma equipa que se pode contar com ela? Sem dúvida. Sem dúvida. Esta equipa de Sub-16, e como disse há pouco, viemos o fim de semana passado de um jogo menos conseguido, ou nada conseguido, e também um bocadinho para a minha surpresa deram-me a mim uma lição de dedicação e uma lição de espírito de sacrifício neste último jogo em Montemor, num jogo que se antevia difícil, num jogo em que tivemos que defender muito durante todo o tempo de jogo, e tiveram uma capacidade de espírito de sacrifício, de dedicação, e mesmo nessa concentração que se pedia durante todo o tempo de jogo, e sim, estão a dar uma boa resposta no que é o espírito de grupo e no que é a amizade no rugby e o que é realmente o espírito de rugby. Palavras de orgulho ditas por Joaquim Morteira Correia. Voltando ao António Moreira. António, o que é para ti o rugby? O rugby para mim é uma vida, porque no rugby obriga-nos a pensar. O rugby é um desporto de equipa, onde temos de ter amigos em quem confiamos, e se vamos para o jogo sem confiarmos na equipa, pode dar uma derrota. Ou seja, aquela cumplicidade, aquele espírito de grupo, sim, de união, é muito forte no rugby. É. E o rugby também não é um desporto só para alguns. O rugby é um desporto para toda a gente. Sejam grandes, pequenos, altos, gordos, magros. É um desporto para toda a gente. É isso que noto também nas palavras que têm sido ditas por todos aqueles que passam aqui. Há desportos em que há alguns que são postos de lado, que se impede o acesso a eles, e aqui em relação ao rugby é o contrário. Todos são bons para jogar. Sim, todos são bons, porque no rugby precisamos de força, também precisamos de cabeça, rapidez, e juntando isso tudo fazemos uma boa equipa, fazemos o rugby, digamos assim. É isso mesmo que se espera e que tem sido a prova também deste espaço do Rugby Clube Montemor, é o transmitir daquilo que é o Rugby Clube Montemor, a filosofia do rugby, como é estar no rugby. Voltando ao Joaquim Morteira Correia, para terminar, próxima semana temos uma deslocação até Coimbra, até à Associação Académica. Que antevisão podes fazer em relação a esta partida? Sim, para a semana vamos nos deslocar até Coimbra. Ainda não está certa a data do jogo, se será dia 29 ou 30, sábado ou domingo, nem a hora marcada, mas antes de mais é sempre uma deslocação distante, é sempre um ponto negativo que temos que abordar, porque temos que fazer uma viagem, é sempre cansativo para os jogadores, e logo por aí o jogo tem que começar logo mais cedo, tem que começar no dia antes, a deitar cedo e a sair cedo de casa. Por isso... Isso é um recado. É um recado, exatamente. É um recado. Está aqui o António, que é dos mais velhos e pode transmitir. E posto isso, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a Académica é um clube sempre com umas escolas e uns escalões de formação que tem muitos miúdos, muitos atletas, e têm sempre boas escolas e conseguem ter sempre equipas competitivas. Portanto, nós nunca subestimamos, seja que equipa for,
e muito menos uma equipa com um histórico, com uma académica, um clube, que certamente nos proporcionará um grande jogo de rugby e um jogo com alguma dificuldade, mas como é óbvio, os sub-16 do Rugby Clube Montemor nunca entram para perder, entram sempre para ganhar, sempre com os objetivos elevados e com um grau de exigência elevado também. Por isso vamos a Coimbra para vencer e trazer mais uma vitória para Montemor. É isso que se espera dos sub-16 do Rugby Clube Montemor. Obrigado a ambos, ao Joaquim Morteira Correia, treinador dos sub-16, e ao jogador António Moreira. Agora já estás mais calmo, António? Pronto, isso é que interessa. É que aqui nós não comemos ninguém. Agora, fica ciente que isto fica gravado, vai ser colocado no Facebook. Estou a brincar. Não, por acaso vai ser mesmo. Eu digo que sempre estou a brincar, mas estou a falar a sério. Obrigado a ambos. É um prazer realmente olhar para este espírito do Rugby Clube Montemor, trazer os atletas até aqui. Obviamente que eles não estão habituados a falar ao microfone, não é isso que se lhe pede, eles têm de entrar em campo com toda a garra e com todo o empenho dos muflões de Montemor e espetar grandes abadas nos outros, como é o caso do Sub-18, que realmente aquilo tem sido assim uma coisa por demais. Obrigado ao António, obrigado ao Joaquim, bom resto de domingo para eles.